Então vamos colocar aqui, ó, os números de Fibonacci, né? Então, ó, sempre o atual e o anterior, ele me resulta no próximo, entendeu? Ou seja, se eu arrastar isso aqui para baixo, olha lá, ele vai me dar os números de Fibo, ó. Ou seja, ele está pegando ali, ó, o número atual, né? Esse aqui, e o anterior, ele me dá o próximo. Tá? Isso que eu posso infinitamente, ó. Óbvio que eu não vou ir tão longe assim, vamos ficar aqui até 233, né? Aí, ó, tá? Perfeito? Então, maravilha. O que isso aqui, como que com esses números a gente chega no número áureo ali, né, pessoal? Então, aqui é o seguinte, ó. É a relação entre dois números. Então, percebe, ó. Vamos pegar aqui a relação desses dois números aqui, tá? Ou seja, qual é a proporção do número 5 em relação ao número 3? Olha que interessante. Aqui eu já tenho 1,66, tá? À medida que eu vou aumentando os números, né, os números vão se tornando maiores, tá? Esse número, ele vai se aproximando, né, do famoso 1,68, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, é a relação do número atual com o anterior, ou seja, é o número atual dividido pelo anterior, tá entendendo? Ó? Só estou dividindo o pelo anterior. Quanto mais para frente eu vou, olha ali, ó, mais ele se aproxima aqui do famoso 168, que é exatamente o número de Φ, que vocês já devem ter visto isso no mercado, né? E esse processo de expansão aqui, pessoal, a gente pode ver nos preços, a gente pode ver na nossa altura, a gente pode ver no universo, como eu disse, existem diversos locais em que a gente pode perceber isso, tá? Eu vou até jogar mais alguns números para frente aqui, tá? E a gente, obviamente, vai continuar a perceber aqui o número 1618, ou seja, o próximo número, ele é 161,8%, né? Maior do que o anterior. E isso será de maneira paulatina, entende? Ó, à medida que a gente tem essa relação, essa proporção é mantida. Acho que até aqui tudo bem, né? Bom, se a gente faz, eu vou manter aqui, ó, pessoal, quando começa a estabilizar aqui, tá? Ou seja, a partir aqui do 54 em relação, do 55 em relação a 34, estabiliza aqui para 168, né? Então eu vou apagar isso aqui para a gente deixar a aula aí mais limpa, tá? Então aqui, ó, processo de expansão, de crescimento, a gente tem o 1,68, ou seja, um crescimento de primeira ordem, tá? Agora, se eu quero saber o crescimento de segunda ordem, ou seja, qual que seria a próxima extensão, né? O próximo fator de crescimento. Mais uma vez, eu posso encontrar isso aqui na natureza, no corpo humano. Tá? Então aqui, ó, aqui eu só dividi o número atual pelo anterior. Se eu dividir o número atual por dois anteriores, eu vou ter aqui o famoso 2,618, que é a próxima extensão. E olha o que acaba acontecendo, ó. Se eu trago isso aqui para frente, esse 2,618 se faz presente. Olha ali, ó. Ou seja, eu só estou comparando isso aqui com dois anteriores, entende? Dois anteriores. Vamos fazer a mesma coisa, só que com três anteriores. Aí eu descubro a próxima extensão. Ou seja, ó, esse cara aqui, dividido não pelo anterior, não por dois atrás, mas por três atrás. Olha lá, qual que é a próxima extensão de Fibonacci? A próxima extensão é, olha ali, ó, 4,23. Essa é a próxima extensão. Ou seja, se eu tenho algo, por exemplo, um preço, pessoal, que vale R$50, e eu quero saber qual é o próximo objetivo, né? Isso aqui vai ficar mais fácil de eu mostrar no gráfico, tá, pessoal? Eu vou mostrar isso no gráfico. Vamos entender aqui de onde saem os números, tá? Então, isso aqui são fatores de crescimento, entende? Ou seja, isso aqui são coisas que estão interligadas a partir da sequência de Fibonacci. Ó, esses números aqui é a sequência de Fibonacci, ó. Um mais o anterior dá o próximo, um mais o anterior dá o próximo. Isso aqui todo mundo entendeu, né? Beleza. Mais uma vez, eu acho isso aqui fascinante, tá? Agora, isso aqui são as extensões, tá? Extensões. Então, vamos colocar aqui, ó. Não. Extensões. Aqui, perfeito. Aí, ó, extensões de Fibonacci, tá? Ou seja, se eu quero entender crescimento, né, populacional, ou crescimento de um preço, ou enfim, assim por diante, a gente tem esses fatores
aqui. Lembrando, o 168, ele só divide o atual pelo anterior, né? Esse daqui são números de Fibonacci. Tá? Não confunda o número de Fibo com as proporções. Tá? O que nos importa são as proporções, tá? Embora tem muita gente que utiliza as médias aqui de Fibonacci, né? Usa a média móvel de 8, de 5, de 34, e por aí vai. Né? Tem gente que gosta de respeitar isso. Agora, se eu quero entender as relações, mas não agora de crescimento, mas de decrescimento. Então, ao invés de a gente estudar quando as coisas estão se expandindo, né, eu quero ver quando as coisas estão retraindo. Como é que eu posso fazer isso? Bom, é simplesmente o contrário, né, pessoal? É simplesmente o contrário. Tá? Ou seja, se eu pego aqui, por exemplo, ó, deixa eu botar mais 3 números para frente aqui. Aí, mais 3 números para frente. Se eu pego, então, olha que coisa interessante. O número atual, tá? Ó, peguei aqui o número atual, que é 600 e pouco. E eu divido pelo de cima, qual é o número que vai dar? Exatamente, você já deve ter visto isso também aí no mercado. Certamente já ouviu alguém falando em algum momento. 61,8%, ou 0,618, já ouviu falar disso? Com certeza já ouviu alguém falar disso. O que é isso, pessoal? É o número de Fibonacci dividido pelo de cima, tá? Ou seja, é a relação do número de baixo com o anterior. Ou seja, o número de baixo ele é 61,8% do anterior. E esse número aqui, pessoal, ele é, na minha opinião, mais interessante que as extensões aqui. Sabe por quê? Vamos só rodar ele para trás aqui. Ó, 618, ou seja, começa a ficar, ó, daqui para cima ele já perde um pouquinho do 618, né? Porque ele vai se aproximando de 618 à medida que os números vão ficando maiores, né? Então vou manter aqui. Aqui, né? Pronto. Ó. Então aqui a gente vai fazer agora as extensões. Desculpa, as retrações. Esse número aqui, pessoal, por exemplo, se a gente pega a minha altura, eu não sou um cara muito alto, né? Mas o umbigo, ele vai estar exatamente, né, o nosso umbigo, se a gente for proporcional, ele vai estar exatamente no 61,8% do meu corpo. Ou seja, se o meu corpo é 100%, a altura, né? Em 61,8% é onde vai estar o meu umbigo, né? Os olhos, aonde o olho está em relação ao tamanho da cabeça, é também 61,8%, né? Os ossos dos dedos, né? Então aqui, ó, a gente tem o tamanho da mão, né? Os metacarpianos, né? Metacarpianos, né? O Chapolin que fala, né? Metocarpianos, metocar violino, né? Piada de velho isso, mas quem assistia Chapolin vai lembrar. Tamanho da mão aqui, né? Ou seja, o ossinho aqui, o metacarpiano, ele é 61,8% do tamanho da mão toda. E isso se encontra em obra de arte, tudo que tem uma visão bonita e simétrica respeita especialmente esse... Depois vamos colocar no Google ali, né? Para buscar uns exemplos, né? De aplicações na natureza. Então aqui, ó, eu só estou dividindo, ó, o próximo número, o atual, pelo próximo, né? Aí eu descubro as retrações. Mas, e se, ó, aqui eu dividi pelo de cima. E se eu dividir por 2 acima? Ou seja, eu pego o número atual e eu divido por 2 acima. Ó, aqui vai dar 68, né? Óbvio. E se eu divido por 2 acima? O que vai dar? Vai dar, olha que coisa, isso aqui começa a ficar bonito. Olha que bonito, pessoal. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Qual é o número que deu aqui? Deu 38,2, né? Ou seja, se eu divido o número atual por 2 acima, lembrando que aqui, ó, que eu tinha dividido por 2 abaixo, né? E aqui se eu divido por 2 acima, qual é o número que dá aqui? Dá 0,38,2. E olha que coisa linda. Isso aqui é 1. Cara, isso aqui é poesia. Olha, isso aqui lhe dá o número de 1, né? Entende? Ou seja, uma coisa complementa a outra. Entende? Ou seja, se eu tenho a minha mão, o meu rosto aqui, né? 100%, e o olho está aqui, ou seja, ele está aqui na altura de 68%, obviamente que o resto, a testa vai ser 38,2%. Entende? Ou se eu tenho aqui, a boca vai estar em 618, o resto, ó, a boca é o nariz, eu não lembro se a boca ou o nariz que é 618. Acho que é a boca, né? O resto vai ser 38,2%. Muito legal, né, cara? Isso aqui é bem legal. Lembrando, né, que para nós, traders, eu já vou mostrar como aplicar isso aqui no mercado, tá? E também, já que eu tô com a mão na massa aqui, eu vou dividir por 3 à frente, né? Já que as extensões a gente dividiu por 3 atrás, a gente vai dividir aqui por 3 à frente agora. Então, 1, 2, 3.
Aí 3 dá uma outra retração aqui que não é tão popular, né? Que é o 0,236, tá bom? 0,236, tá ok? Essa aqui é outra extensão. Eu vou ter que botar um número mais para baixo aqui para ele poder fechar ele também. E aí a gente fica simétrica aqui a nossa tabela, tá? Então, olha que coisa bacana. Poxa, isso é muito interessante, né? Eu, pelo menos, acho bem interessante, tá? Para vocês entenderem de onde saem as coisas. Então, esses fatores aqui a gente vai utilizar para expansão, para entender aonde que os preços, aplicando para o mercado, aonde que os preços podem chegar quando as coisas estão expandindo, né? E as retrações, quando os preços estão corrigindo. Lembrando que os mais importantes aqui, pessoal, são esses, ó. Aqui nas retrações e esses dois aqui nas extensões. Beleza? É muito simples, é muito barbado, tá ok? E olha que coisa curiosa, pessoal. Para eu descobrir o próximo número da extensão aqui, né, é só eu somar ao anterior, né, ou seja, 1 e aqui 1,68. Como é que eu descubro o próximo? É só somar com o anterior, né? Ó, somei com o anterior, ele deu 2,68. Depois, 4,23, que é exatamente isso aqui. Somo com o anterior e por aí vai. Ou seja, as proporções de Fibonacci, eles também têm uma relação entre si. Ou seja, que a próxima extensão, né, ela é dada somando ao anterior. Ou seja, a mesma coisa, o mesmo padrão que a gente tem nos números de Fibonacci, a gente tem também nas extensões. Isso também é muito legal, tá? E as retrações é um menos o outro. Né? Então aqui, por exemplo, esse 0,23 é o quê? É o 0,68 menos o 0,32, olha ali, ó. Entendeu? E se eu quero saber uma retração menor ainda, é só eu subtrair, né, o 0,32 do 0,23, vai dar ali o 0,14. Ah, quero saber a próxima, então é 0,23 menos 0,14 e por aí vai. Né? Mas, na prática, como eu já disse, a gente vai utilizar mais essas duas, né, retrações e essas duas aqui.